dos versículos 5 a 10. Provérbios 3, de 5 a 10, vamos ler todos numa só voz. Diz assim a palavra de Deus: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã do teu dia, nessa manhã onde vamos aprender. Acabamos de ler a tua palavra, a tua instrução. Vamos ouvir uma meditação, vamos ouvir na classe, à noite o culto também. Vamos estar abrindo a tua palavra, lendo a tua palavra. Fala através dela ao nosso coração. Fala a cada um de nós, principalmente às nossas crianças, e a todos nós nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até esse local, porque de outra forma nosso coração poderia estar nos levando para outro local. Mas a tua palavra nos diz, o rei Davi lá no Salmo diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O Senhor coloque continuamente em nosso coração esse desejo de estar junto com o teu povo, junto com os irmãos na comunhão dos santos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar ao nosso Deus no hino que vai ser projetado. E aí você tem a oportunidade, você que veio preparado, de participar, trazendo os dízimos e ofertas até aqui à frente. Chegar o dia
Deus, meu Pai, mais uma vez venho em Tua presença, Senhor. E venho aqui juntamente com o Teu povo te agradecer por essa oportunidade, Pai, de trazer parte dos nossos recursos, ó Deus. A Tua palavra diz que nunca viu o justo mendigar o pão, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Não deixa que o pão falte em nossa mesa, Pai. Não deixa que esses recursos faltem, Senhor. E que esses recursos a qual entregamos, Senhor, venham ser bem administrados, Pai. Para a honra e glória do Teu nome é que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos para a nossa palavra pastoral. Vamos ler juntos? Filipe e Natanael. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Amém. João 1:45. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos instrui, porque o Senhor nos deu o privilégio de conhecê-la. E nós te rogamos, Senhor, que por misericórdia fale ao nosso coração. Nos ajude sempre, Pai, a olhar para a Tua lei, para a Tua palavra com amor, com apreço, com diligência. E dá-nos que, com a Tua boa mão, com a Tua graça, possamos colocar em prática sempre o que o Senhor tem nos ensinado. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Alguns evangelistas narram o encontro de discípulos com Cristo e o chamado deles com apenas um imperativo, uma ordem: segue-me. Eu me recordo que, desde a minha infância, eu olhava para esses textos e eu ficava assim: tá bom, segue-me, aí eu vou lá e segue, vai atrás. O que é que tinha no chamado de Cristo? O que é que os discípulos viam em Cristo para chegar alguém andando e falar assim: segue-me? Ele levanta, larga tudo e segue este desconhecido? Não era bem assim um desconhecido chamando. Nesse texto especificamente, nós podemos perceber alguns detalhes que João relata antes. Nós não vamos ler os versículos, mas, por exemplo, João, um pouco antes, João Batista. João Batista declara: olha, eu não sou o Cristo. E João Batista já era uma voz conhecida naquela região. Era um profeta da parte de Deus, e nós sabemos que ele estava preparando o caminho para o Messias. Então João Batista fala: olha, não sou eu o Messias, vai vir logo depois de mim o Messias. João fala: eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Messias. Mais à frente, ele vai testemunhar sobre quem é Cristo. Ele vai dizer, olha, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Já apontando, olha, este é o Filho de Deus, esse já existia. E aqui já abro um parêntese para mostrar que João atesta a divindade de Cristo, João Batista atesta a divindade de Cristo, que João no seu evangelho inicia: no princípio era o verbo, e ele vai mostrando, João Batista também já atestava esta divindade. E aí diz: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então já havia sim um testemunho a respeito de quem é Jesus. Não era um desconhecido passando: segue-me, ele e os discípulos levantavam e seguiam. Após esse testemunho, você vai ver que o texto vai dizer que André segue a Cristo. Após Cristo o chamar, e ele segue a Jesus Cristo. E a diferença, irmãos, não era somente em um testemunho de João, mas estava na pessoa de Cristo. Nós não temos a real dimensão de estar em nosso meio o Deus encarnado falando. Lembre-se, por exemplo, de um episódio bem posterior, quando os guardas chegam para prender Jesus e perguntam assim: olha, quem é Jesus? E ele diz: eu sou. Os guardas não o conheciam. Mas diante da palavra majestosa do Deus encarnado, aqueles guardas caem por terra. Não era um
segue-me, como eu posso dizer para você, segue-me. Mas era o Deus encarnado dizendo, segue-me, de maneira autoritativa, era o próprio Deus falando com eles. Soava nos ouvidos deles o testemunho de João, soava nos ouvidos deles a voz do próprio Deus chamando, sigam-me, venham, vocês são meus filhos, meus eleitos, vocês serão meus discípulos. É diante desta palavra que eles seguem a Cristo. Mateus, o seu evangelho, também fala desse modo. Ele estava na coletoria de impostos e Cristo chega, segue-me, e ele larga tudo e segue a Cristo. Era o próprio Deus chamando eles. Você vai perceber que Natanael se levanta. Depois em casa você pode ler com calma o texto. Versículo 43 fala: no dia imediato, resolveu Jesus partir da Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. E Filipe, irmão de Natanael. E o texto vai dizer que Filipe chega para o seu irmão, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos o Messias. E pensem que alegria no coração de ter vislumbrando diante dos seus próprios olhos aquele almejado, o Messias encarnado ali na sua frente. Ele chega para o irmão dele e fala: olha, nós achamos o Messias. Mais à frente, Natanael, ele começa, um coração incrédulo: olha, pode vir alguma coisa boa dessa região? Não. Venha e veja com seus próprios olhos. E quando Natanael chega diante de Cristo, Cristo só responde para ele: olha, eis aí um varão, verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E ele se assusta: olha, de onde o Senhor me conhece? E Jesus diz assim: olha, eu te vi quando você estava lá sentado embaixo da figueira. Cristo atestando: eu sou o próprio Deus, conheço o seu coração, eu sei o que você estava fazendo lá, eu conheço o que você estava almejando ali debaixo da figueira. E aí a exclamação de Natanael é: ah, tu és o Filho de Deus, tu és o verdadeiro rei. Ele percebe: olha, eu estou diante do próprio Deus, Deus encarnado, esse eu quero seguir. Jesus: olha, é só porque eu te disse que estava debaixo da figueira que tu creu? Ah, você vai ver os anjos de Deus subindo, uma escada dos céus à terra, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, mostrando: olha, eu sou a escada, aquela escada de Jacó, que liga os céus à terra. Eu sou o próprio Deus. E você vai perceber que esta ligação, e lá na frente, ele estava apontando para a cruz, que traz de volta o caminho de Deus ao homem, será o motivo maior pelo qual alguém seguirá a Cristo. Alguém largará tudo, abandonará seus pecados, seus tesouros, seus falsos ídolos do coração, e olhará para Cristo e dirá: este é aquele que eu quero seguir. Aí a pergunta é: se este é o Cristo que nós afirmamos crer, por que temos tanta dificuldade de abandonar nossos prazeres, aquilo que nosso coração cultiva, nosso velho homem cultiva, para buscar cada vez mais sua presença, sua santidade, buscar sua alegria, seu consolo? Não é à toa que as Escrituras deixam claro que quando Cristo dizia: segue-me, os seus discípulos abandonavam tudo e seguiam após Cristo. Que o nosso coração continue com esse mesmo sentimento de largar tudo, porque nós conhecemos quem é Cristo. Nós temos mais do que esses discípulos tiveram, porque nós temos toda a obra consumada, revelada, completa, e já vislumbramos todo o plano da redenção do nosso Deus. E nós fomos alcançados por esse evangelho. O Senhor Jesus disse aos seus filhos: sigam-me, sigam-me. Sigamos a Cristo, olhemos para Ele, que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ler mais uma vez? Filipe e Natanael. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei,
e a quem se referiram os profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José. João 1:45. Deus nos abençoe. Bom dia, igreja. Vamos cumprimentar os visitantes. Temos visitantes pela primeira vez, hoje pela manhã. Sim. Vou pedir que vocês fiquem de pé, por favor. Vou pedir para vocês dizerem os nomes de vocês. João. Tilara. Acertei de primeira. Lucas. Mercedes. Joaquim. Vocês são de onde? Roraima. Sejam bem-vindos. Podem sentar. Ali atrás também são os amigos, né, da Raquel, do Zé. O nome de vocês, por favor? Noemi. Elias. Elias e Noemi. E Gabriel e Tiago, os filhos. Filha do pastor Jaime Marcelino, o presbítero Edson está aqui informando. Sejam bem-vindos, viu? Que Deus os abençoe. Podem sentar. Temos mais alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Então vamos cumprimentar os aniversariantes também. Temos aniversariantes essa semana. Hoje nós já vimos no grupo que a irmã Eliane, é aniversário dela. Aniversário de casamento da Amadeu e da Priscila, dia 1º de maio, pastor Amadeu e Priscila. Dia 1º de maio, aniversário do Joabe. Dia 1º de maio também, José Carlos. Quem será o José Carlos? Sara. Dia 1º de maio também, a Sara Salles. Sara Mendonça, certo? Sara Mendonça, corrigindo. Dia 2/5, presbítero Almi. E dia 3/5, o Arthur. O Arthur não está aqui pela manhã, né? Todos aqui já? Falta só o Joab chegar. Pastor Amadeu, quantos anos de casamento? 13 de casado, 14 de noivado e 16 de namoro. Vocês ouviram um homem, né? Passou a semana decorando, viu? Ah, foi. Começamos a namorar dia 1º de maio, noivamos dia 1º de maio e casamos dia 1º de maio. Ah, aí sim, aí é fácil, né? Aí facilitou, viu? Ou então ele já ficou esperando dia 1º já para não ter problema, né? Entendi. Vamos orar então pelos irmãos que estão aniversariando e pelo aniversário de casamento também do pastor Amadeu e da Priscila. Oremos. Nosso Deus e bondoso Pai, nós te somos gratos, Senhor, por esta manhã, por esta semana, por este dia. Senhor, o Senhor tem nos abençoado, Deus, de formas que muitas vezes nós nem sequer percebemos, ó Pai. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, Senhor, físicas, espirituais, ó Deus, materiais. O Senhor tem andado conosco, com nossas famílias, e isso é motivo, Senhor, de gratidão em nossos corações, ó Pai. Também te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não somos gratos como deveríamos ser, ó Deus. Às vezes nós somos descontentes e nós rogamos a Ti a Tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, por todos esses irmãos que aqui hoje estão aniversariando, Senhor, porque o Senhor também tem cuidado de suas vidas, assim como de todos nós. O Senhor conhece os anseios de seus corações, os seus medos, as suas tristezas e angústias. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que eles te pedem em oração, aquilo que talvez por tanto tempo eles rogam a Ti, ó Deus, e nós te pedimos, atende a oração do Teu povo, ó Pai, que seja feita, Senhor, de acordo com a Tua vontade, mas que eles sejam, Senhor, supridos pela Tua graça. E quando, ó Deus, os desejos de seus corações não forem atendidos por Ti, que o Senhor os conforte, que o Senhor os console, fazendo-os lembrar de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Senhor, nós rogamos a Ti, ser propício a nós, ó Pai, nos escuta, porque nós Te oramos, ó Deus, nas misericórdias de Cristo. Ouve os nossos pedidos através do sacrifício do Teu Filho, Pai. Abençoa esses irmãos, abençoa mais um ano, ó Deus, de suas vidas, que eles sejam bênçãos, Senhor, em suas famílias, como pais, mães, filhos, ó Deus. Rogamos a Ti, ó Deus, as bênçãos sobre eles, não porque eles mereçam, Senhor, mas porque a Tua misericórdia se renova todos os dias.
É no nome de Jesus, o teu Filho amado, que a ti nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora para um momento importante. Nós vamos apresentar duas famílias que foram recebidas como membros da nossa igreja. Os nossos irmãos Renan e Riviane. Estão ali. Eu estava tentando localizá-los. E o João, Vitória e Maria Luísa, né? Duas famílias que estão sendo recebidas, já foram recebidas, foram ouvidas pelo nosso conselho, e já a carta de transferência já foi trazida para a nossa igreja. Eles já são membros da igreja, porque a membresia se dá quando o conselho recebe a carta de transferência, mas nós estamos apresentando à igreja estas duas famílias. E nós vamos orar por eles, para que a igreja os conheça. Pode vir aqui. O Renan e a Riviane, vocês podem estar olhando, cadê? Eu esqueci o nome deles agora. João Lucas e... eles estão aqui. Só que eles ainda são membros lá da Aldeota, porque eles estão na diretoria da UPA lá, estão envolvidos lá, então eles ainda estão lá como membros da Aldeota, tá bom? Mas nós vamos orar por eles. Inicialmente é para que vocês conheçam visualmente. Olha, quem são? São visitantes? Não, já são membros da nossa igreja. Regularmente vocês não vão vê-los no nosso convívio aqui, só escola dominical, por breve tempo, né? Porque eles estão frequentando na nossa congregação. Então, a frequência regular deles é lá. E em breve, quando nossa escola dominical estiver implantada, aí também vai ficar mais raro ainda a aparição deles aqui, só em ocasiões, né, específicas. Mas nós vamos orar pela vida deles. Pai, nós te rendemos graças por mais um dia, porque o Senhor nos deu o privilégio de juntos, como povo da aliança, ó Deus, buscarmos a Tua palavra, revermos os nossos irmãos e, em comunhão com eles, aprendermos juntos da Tua palavra. E nós te rendemos graças por esses irmãos que o Senhor, ó Deus, trouxe à nossa igreja, e pedimos que eles continuem sendo bênção, Pai, em nosso meio, como foram nas suas respectivas igrejas anteriores. E pedimos a Tua bênção sobre a vida do Renan e da Riviane. Continue, Pai, sustentando esse casal, dando a eles a graça de crescerem no conhecimento da Tua palavra, de crescerem no seu relacionamento. Ó Deus, abençoa nos seus respectivos trabalhos. Põe Tua boa mão sobre o seu lar, ó Deus, seus filhos. Abençoe, Deus, para que eles continuem crescendo, sendo bênção, sendo encontrados fiéis em todo o seu proceder, Pai. Ajuda-os. Abençoe também, Pai, o João, a Vitória, a Maria Luísa. Põe Tua boa mão sobre este lar. Continue, Pai, sustentando a vida deles, dando a eles também a graça de crescerem no conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, e criarem a sua filha amando ao Senhor, amando a Tua palavra, a Tua igreja. Ó Deus, tendo a alegria, Pai, de vê-la crescendo, Pai, testemunhando do Teu grande amor onde o Senhor a colocar. Dá a eles sabedoria nesse mundo difícil, Pai, de criar os nossos filhos. Mas certamente, ó Pai, contamos com a Tua boa mão, ó Deus, o Teu auxílio, e pedimos a Ti, suplicamos a Tua graça. Abençoe também eles nos seus respectivos trabalhos. Abençoe, Pai, dando a eles também a graça de serem encontrados fiéis, testemunhando do Senhor para os que os cercam. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja. Ajuda-nos a recebê-los, a abraçá-los, a cuidar deles, ó Deus, a ser suporte, a ser um ombro amigo, ó Deus, a ajudá-los a crescer no conhecimento da Tua palavra, Pai, nesse relacionamento mútuo da Tua igreja. Ajuda-nos, Pai, por misericórdia. Ajuda para que eles sejam bênção em nosso meio, Pai.
Nós pedimos assim, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, oficialmente apresentados e membros da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam encontrados fiéis. O Renan e a Riviane, por favor. Renan e Riviane, por favor. Só os dois. Posteriormente, o João e a Vitória. Pode ir. A gente pediu para eles ficarem porque eles são a família dessa semana. Os meninos querem vir também? Tá. Então, Renan, Riviane, o João Lucas, o José Neto também estão aí. Se eles puderem vir aqui à frente também. E também tem a Maria Renara, mas ela não veio hoje, né? Aí vocês vão precisar dizer quem é quem. Esse é o João Lucas. E esse é o José Neto. Todos são de Fortaleza. De onde eles são? Todos são de Fortaleza, frequentam a igreja do Cababa há 6 meses. O que eles mais gostam de fazer? Sair para jantar. Eles dizem que fazem muito esses programas juntos e amam conhecer lugares novos. O Renan e a Riviane são empresários, né? E eles pedem oração pela família deles. Então, que nós possamos orar por essa família, né, durante essa semana. O pastor falou que eles vão ficar na congregação, não é? Então, que o Senhor os esteja abençoando. E eu vou pedir que o Lucas venha aqui à frente para estar orando por essa família, para que Deus os abençoe. Oremos, irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Pai, para Te louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Em especial, hoje queremos Te pedir, Pai, por essa família, por esta bênção, Pai, que são esses irmãos aqui na nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um deles, nos seus trabalhos, nos seus afazeres domésticos e que Tu, Pai, seja com cada um deles, Pai. Abençoa os pedidos deles e que nós, Pai, possamos ser instrumento Teu na vida deles, assim como eles também na nossa, Pai. Sabemos que estão chegando agora e que nós, Pai, possamos ser amparo para eles, onde quer que eles precisem. Deus. Abençoa a vida de cada um e assim que eu Te oro, Pai, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O presbítero Edson me falou sobre a irmã Esther. Ela está por aqui, nos visitando. Ah, está ali. Seja bem-vinda, viu, irmã? Você veio para ficar ou está só fazendo as consultas? Só visitando. Seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. Pode sentar. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Eu venho por meio da Secretaria Presbiterial de Missões e Evangelismo do nosso presbitério, do PLCE. Essa secretaria fez um estudo sobre as congregações e pontos de pregações do nosso presbitério, e nesse estudo foi planejado dar um suporte às congregações mais simples, que carecem de nossas ajudas. E as igrejas que são estruturadas, como Aldeota, Cambeba e outras, essas se unem e fazem ações específicas em determinadas congregações. No dia 31/5, nós iremos fazer na congregação presbiterial Vila Velha,
certo? E é um impacto evangelismo, nós iremos evangelizar ali, e nisso nós também precisamos de profissionais, porque nós faremos ação social lá. Nós iremos precisar de psicólogo, advogado, médico, dentista, fisioterapeuta, alguém para enfermeiros, né, para que a aferição de pressão e teste de glicemia, e quem possa também cortar cabelos, certo? Nós iremos precisar desses profissionais. Se você está disposto nesse dia, você possa me procurar, procure a Elcilane, procure o diácono Pablo, que nós somos membros do presbitério, no sentido de secretaria, certo? E também precisamos de quê? De bíblias, roupas e calçados para bazar, cestas básicas, kit de higiene. O que são o kit de higiene? Pasta, sabonete, escova, shampoo e desodorante. Pastor, você falou muito rápido, eu não entendi nada. Me procure depois, eu posso explicar com você tranquilamente, tá bom? Obrigado. Bom dia, irmãos. Hoje a UPA vai demorar um pouquinho nos avisos, mas vou dar o primeiro aviso. Tá com o slide aí? É do estudo. Sábado, infelizmente o nosso intercâmbio acabou, né? Mas a UPA não fica parada não, a gente continua tendo programações e agora sábado, dia 3/5, vamos ter o nosso terceiro estudo sobre relacionamentos lá na casa do Davi Monteiro, que sou eu, com o pastor Timóteo. Então, adolescentes que não foram para nenhum estudo sobre relacionamentos, não percam essas oportunidades, porque além de nós termos programações dinâmicas na praia, na lagoa, gincanas, a gente também tem estudos bíblicos. Então, não faltem essas programações. Dia 3/5, às 4 horas, lá na casa do Davi Monteiro. A UPA vai se reunir lá, tá certo? E vamos estar lá com o pastor Timóteo. Então, esse era o aviso que a gente tem hoje. O primeiro aviso, né? Agora temos um segundo aviso. Bem importante. Acho que vai dar certo. Bom dia, irmãos. Eu estou aqui em nome das mães da UPA, né, em forma de agradecimento. Como o Davi mesmo falou, final de semana passado nós tivemos um intercâmbio. Intercâmbio esse que a igreja teve conhecimento e que puderam ver que foram dias maravilhosos que os adolescentes viveram. Ainda hoje eu escuto todos os comentários e que eles amaram. E nós agradecemos a toda a igreja porque esteve orando e se comprometeu com esse evento. Está aí o que foi de 18 a 21 de abril. E, em nome das mães, nós gostaríamos de fazer uma pequena e singela homenagem a todas as pessoas que participaram, com muito carinho, com muito cuidado. É até emocionante para mim, como mãe de adolescente, estar aqui, porque nós podemos ver o cuidado, o zelo com que vocês se dispuseram a cuidar dos nossos filhos. E nós somos muito gratas a vocês. Queria chamar aqui os adolescentes da UPA, da nossa UPA, que se fizessem presentes aqui, todos eles. Eu não vou nominar, mas quem é adolescente da UPA pudesse vir para cá. E queria também agradecer, queria chamar primeiro toda a equipe que trabalhou. Eu vou dizer, os nossos conselheiros, presbítero Edson, que fiquem aqui à minha direita. Presbítero Almir, Lucas e Bela, diácono Zé Carlos e Raquel, diácono Euder e Sara, diácono Hélio e Carol, diácono Jailson, Adailton e Talita, Davi, Adonias, Silvana e Marcelo. Eu gostaria que vocês ficassem todos aqui à minha direita. Já chamei. Oh, desculpa, eu pulei. Eram os primeiros e eu deixei para chamar por último. Pastor Amadeu e pastor Timóteo. Falha minha. Agora, entre todos estes que aqui estão presentes,
Todos foram maravilhosos, como todos os adolescentes que participaram, assim como todos estes que estiveram presentes atuando com eles. Mas eu queria destacar 2. Isso sou eu, viu, gente? Não estava no script das mães, não. Esses 2, eu vou dizer de uma forma bem diferente. O primeiro é o mais novo integrante da UPA. Vou explicar por que o mais novo. Mais novo porque ele mostrou muito entusiasmo, ele mostrou muita emoção, muito vigor, apesar das suas dificuldades. Ele dormiu com os adolescentes em colchões no chão. E, assim, para mim foi uma coisa assim maravilhosa. O mais novo integrante da UPA, que mostrou assim, que tem vigor e botou até alguns adolescentes no chinelo, é o nosso querido presbítero Edson. Gente, precisavam vocês verem a animação dele, o cuidado, foi fantástico. Quando eu crescer, eu quero ser como ele. E o mais velho, agora que vocês vão entender, o mais velho integrante da UPA, apesar de não ter nascido ainda, todo mundo já... é o nosso pequenino, que ainda não sabemos se é menino ou menina, mas que também esteve lá, presente com a UPA, mesmo quando nós nem sabíamos da existência dele. Né? E, assim, já é um serzinho muito amado da UPA. Né? Todos os adolescentes estão vibrando com a chegada deste pequeno bebê, e que esteve lá, presente no primeiro acampamento da UPA, e que já dormiu também nos colchões, né? E que, assim, a UPA está muito feliz com essa novidade. É o nosso pequenino bebê da Bela e do Lucas. Então, agora, os adolescentes vão entregar uma pequena lembrança, como eu já falei, é singelo, mas é de coração, para deixar registrado o nosso agradecimento. As mães todas estão representadas pela minha pessoa, para agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes com muito entusiasmo. Nós vimos a carinha de cansados, mas não derrotados, sempre, muito ativos. E muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que continue usando vocês como instrumento na vida desses meninos e que eles possam crescer, tendo como exemplo a vida de vocês e possam perpetuar o trabalho do Senhor. Obrigada a todos. Agora os adolescentes entreguem as... Bela, por favor, você poderia vir aqui? Pediram que Bela abrisse para mostrar o que é a lembrancinha do... Vou te ajudar, que tá... Vou torar, tá? Não. Tá. Sei quem está mais nervosa. Tá aqui. Ixi. Eu vou rasgar, Bela. Desculpa aí, mas é. Então ele já tem a blusinha. Tem o símbolo da UPA, né, do intercâmbio, e tem "Eu já estava lá". Obrigada a todos. Eu não vou abraçar todos, mas sintam-se abraçados. Obrigado. Irmãos, o acampamento realmente foi surpreendente, foi maravilhoso. Acampamos lá com aproximadamente, ao todo, 80 pessoas, um grupo maior do Jockey, num ônibus que vieram fretado,
e passaram o tempo todo lá conosco. A estrutura da congregação, frágil como é para esse tipo de evento, para a congregação é ótima, mas conseguimos passar esses dias bem. Já recebemos um feedback do pastor Leonardo, dos pais de lá e dos próprios adolescentes, já perguntando quando é que a nossa equipe vai para Teresina para acampar com eles lá. Graças a Deus por isso. Tem um vídeo aí, Lucas, não é? Tem um vídeo aqui, um short que a gente fez, só para os irmãos que não puderam ver, não puderam passar por lá, para ver alguma coisa sobre ele. Tem áudio e vídeo aí, né? Muito bom, graças a Deus, foi muito legal. Agradecer ao apoio da igreja, com colchões, com ventiladores, com tanta coisa para ajudar a gente. Falando em colchões, os colchões que não foram buscados lá ainda, que os irmãos não pegaram lá, o Hélio trouxe, estão aqui na picape. Então os irmãos peguem para levar de volta à sua casa, e a nossa gratidão por nos ter ajudado. Muito obrigado, IP Cambeba. Chamar agora as nossas crianças, para podermos estar orando por elas, e cada um na sua casa. Pastor, ainda tem um pequeno aviso aqui. Irmãos, enquanto as crianças vêm à frente, é só justificando que alguns adolescentes não estão aqui, porque hoje é dia de vestibular. Então tem alguns adolescentes e pais que foram levá-los para fazer o vestibular. Então aproveitem e orem pela prova dos nossos adolescentes. Mais uma coisinha. Eu sei que a concentração é um pouquinho difícil, mas só para você não se esquecer de orar pelo nosso novo templo. A construção, se você não foi ainda, eu vou dizer, você está perdendo, porque é uma alegria muito grande você olhar para aquele local e vislumbrar, saindo daqui. Esse lugar teve a sua importância e ainda tem a sua história,
mas um lugar mais confortável, mais amplo, com mais estrutura para as salas das nossas crianças. Nós estamos planejando para quando entrarmos, por exemplo, nós teremos, se Deus nos permitir, uma classe para jovens casais. Então, na nossa estrutura hoje, nós não conseguimos ter esse tipo de classe. Então, orem por essas questões, para que Deus nos dê a graça de o mais rápido possível entrar no novo templo. Durante a semana você tem um tempo, dê um pulinho lá. Dia de hoje normalmente está fechado, porque a vigilância lá está toda fechada à frente, você consegue ver por fora. Mas durante a semana você pode dar um pulinho lá, entrar. O piso já foi colocado. Nessa semana iniciou o revestimento interno acústico. Então, em breve, se Deus quiser, nós estaremos já no novo templo. Então, orem por essa construção, tá bom? Então, vamos orar pelas crianças também. Só mais um pedido de oração. Eu coloquei no grupo da igreja, quem não viu ainda, nosso irmão Guilherme Puscas, esta madrugada, não se sentiu bem, foi para o hospital, questão de cálculo renal, e vai precisar passar por um procedimento. Eu creio que ainda nesta manhã. Então, oremos pelo nosso irmão Guilherme Puscas, tá bom? Pai querido e amado, nós nos colocamos diante do Senhor agora, suplicando, Pai, a Tua bênção sobre os nossos adolescentes, Deus, aqueles que estão hoje em prova, pedimos Tua bênção sobre cada um deles, pedimos Tua bênção também, Pai, sobre os pais dos adolescentes, dá a graça, Pai, para que eles continuem instruindo os seus filhos, ó Deus, no amor ao Senhor, no zelo pelas Tuas coisas. Ó Pai, pedimos Tua bênção ainda, Pai, sobre cada um desses membros que participaram, ó Deus, na organização deste evento. Te rendemos graças pela vida deles. Retribui, Pai, a cada um deles, Pai, conforme a Tua graça. Sabemos que eles o fizeram pela Tua graça no coração deles, e a glória deve ser dada ao Senhor. Mas pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, Senhor. Pedimos também a Tua bênção sobre a vida do Guilherme. Ó Pai, tem misericórdia do Teu filho, alivia as dores, abençoe, Pai, para que os médicos identifiquem de maneira precisa a questão e que o procedimento seja feito, Pai. E o mais rápido possível o Teu filho, Pai, tenha alívio e retorne às suas atividades, Pai. Pedimos ainda a Tua bênção sobre a construção do nosso novo templo. Dá-nos, Pai, a graça de, o mais rápido possível, adentrarmos naquele local e continuarmos proclamando o Teu nome ali, buscando fidelidade ao Senhor, crescimento, Pai. Dá também a Tua bênção sobre as nossas crianças. Abençoe, Pai, cada uma delas aqui. Dá a elas, Pai, um coração que ame a Tua igreja, que ame a Tua palavra, que ame a vida de oração, que ame ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Fortalece a fé de cada uma delas. Pedimos Tua bênção sobre os seus pais, sobre os professores. Ó Deus, abençoe, Pai, essa escola dominical nesta manhã, que elas aprendam mais sobre o Senhor Jesus. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos só aguardar a saída das crianças. Nós vamos, sem intervalo, por conta do nosso tempo, dar prosseguimento à nossa escola dominical.
já na parte central do nosso estudo do livro de Deuteronômio. Deixa só 130 mais ou menos o slide. Acho que a fonte deu... Não aceitou a fonte que eu botei. Tranquilo. Pode... Ah, eu posso passar aqui já, né? Ok, estava voltando. Aqui são os que a gente já passou. Eu não vou fazer mais uma recapitulação. Eu vou chegar no ponto em que estávamos. Nós estávamos nas histórias e leis e nós vimos a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio 5. Foi o último ponto que nós vimos na última semana, na semana anterior. Pronto. Nós vimos aqui a repetição dos 10 mandamentos e paramos aqui. Nós vamos orar, nós vamos dar estudo. Enquanto isso, abra as escrituras, antes da gente orar, abra as escrituras em Deuteronômio 12. E eu vou fazer a leitura dos versículos 1 ao 6. E aí a gente ora e inicia o nosso estudo. Deuteronômio 12, versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis. E despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e as ofertas das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos ensina, e pedimos que nesta manhã o Senhor nos ajude a entender um pouco mais sobre a Tua palavra, que o Senhor desvende os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e nos dê um coração atento a ela, e que a nossa vida, Pai, olhando para a Tua palavra, reflita a vida de Cristo, Pai. Que possamos colocar em prática, que o Senhor traga à nossa memória a Tua palavra. Faz isso por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só para recapitular pequenos aspectos. Primeiro, a estrutura de Deuteronômio se assemelha ao quê? É uma pergunta para a turma. Pode falar alto. Um contrato de suzeranos e vassalos, ou melhor falar teologicamente, uma aliança, um pacto, pode ser também um sinônimo. Então o livro de Deuteronômio, ele se assemelha a um pacto, a uma aliança, a um contrato de aliança entre Deus e o seu povo, em que Deus promete ser o Deus desse povo. Deus promete a esse povo uma terra, promete bênçãos, promete proteção, e o povo promete fidelidade ao Senhor. Nesse contrato há termos a se cumprirem, e aí nós vimos, por exemplo, que também dentro da estrutura do livro há uma estrutura dos 10 mandamentos sendo destrinchada e aplicada dentro do livro. Nós temos bênçãos e maldições, nós temos testemunhas, e nós vamos ver um pouco mais à frente, quando falarmos
da oração e do cântico de Moisés. E aí nós estamos agora pincelando algumas histórias e leis dentro do livro. Primeiro que vimos a repetição dos 10 mandamentos, nós vimos alguns detalhes. Eu queria pelo menos aqui um exemplo de diferença entre o Êxodo 20 e Deuteronômio 5, quando Moisés traz os 10 mandamentos. Só um exemplo, pelo menos. Nós vimos na nossa última aula. Um de cada vez. Como? O dia do Senhor. O que é que tinha de diferença no dia do Senhor? Ok. Em Êxodo 20, nós temos Deus falando, olha, lembra-te do dia do Senhor, do dia de sábado para o santificar. Para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Porque em 6 dias Deus criou e no 7º descansou. E chega em Deuteronômio, Moisés fala, vos e Deus os libertou. A redenção é motivo para a guarda do dia do Senhor. Dito isso, nós vamos agora para o nosso primeiro aspecto, para essa primeira lei de hoje. Esta lei se trata do lugar da adoração, o local da adoração. Onde que você deve adorar o Senhor? Vocês lembram dessa pergunta nas Escrituras sendo dita por quem? A mulher samaritana chega, Senhor, onde é o lugar da adoração? É aqui, é Jerusalém, é nesse monte, é em Samaria? Onde é? Nossos pais dizem que é aqui, nossos pais dizem que é lá. Onde é que começa esta questão? Essa questão começa basicamente aqui neste texto, em que Deus está ali por meio de Moisés dizendo, olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão vislumbrar que a terra é cheia de ídolos, é cheia de locais de adoração a falsos deuses. Mas quando vocês entrarem, vai haver um local específico, vocês vão eu vou determinar, o próprio Deus vai determinar um lugar da adoração e lá vocês vão fazer os sacrifícios. Inclusive, até hoje, o judeu, eu falo judeu da religião judaica, não faz sacrifícios. Por quê? Alguém sabe? Porque o templo foi derrubado e ocupado por quem? Por muçulmanos. Então, o local é uma mesquita. Esse local da adoração está ocupado. E aí, como ele não crê que Jesus Cristo é o Messias, então, eles olham para o texto e falam assim, não podemos fazer sacrifício em um local diferente do que Deus ordenou. O Muro das Lamentações é um pedaço do templo antigo destruído. Eles usam esse muro só para lamentar. Eles não podem ter sacrifício por causa do lugar. Mas esse aspecto do livro de Deuteronômio também ele é importante porque ele é criticado por quem diz que Moisés não escreveu o livro. Eles criticam dizendo, olha, isso aqui foi escrito depois que o local já estava estabelecido. E aí alguém quis colocar lá como uma base para dizer que havia uma prescrição, e há toda essa tentativa de descredibilizar o texto. Porém, essa expressão não... Eu vou separar aqui, acho que 4 detalhes. Primeiro que essa expressão não está só aqui, só para você ter como pressuposto, não está só em Deuteronômio 12, ela permeia todo o livro. Tem vários textos que vão falar sobre Deus dizendo, vai ter um lugar específico da adoração. Que lá na frente foi o local em que o tabernáculo foi colocado e depois o templo foi colocado. Deus falando, olha, vai ter um lugar específico. Havia um ensino da parte de Deus sobre ter um lugar específico. Não que Deus não pudesse ser adorado em vários locais diferentes. Não era essa a questão. Até porque você vai lembrar que Abraão, onde chegava, fazia o quê? Levantava altares para cultuar o Senhor. E os altares eram também debaixo de árvores frondosas. Era comum
ou árvores frondosas, ou montes em que se levantavam, os outeiros, né, em que se levantava o altar de adoração ao Senhor. Mas o ensino inicial do Senhor quanto a andar junto com Abraão era mostrando: eu sou um Deus que estou perto de você, que vou aonde você for, vou à sua frente. Há promessas da parte de Deus e ensino. E isso era contrário, inclusive, aos falsos deuses antigos, em que um Deus que vai andando e é móvel era um Deus fraco na mentalidade dos povos pagãos daquela região, que chamava Antigo Oriente Próximo. Então, ter um Deus que faz isso, não, o Deus normalmente está em um lugar específico. Se você está distante dele, você está desprotegido. Se for de noite, então, aí o terror é maior para esses adoradores de falsos deuses. Mas Deus se revela a Abraão como esse Deus que está em todos os lugares. Onde você for, você levanta altar de adoração ao Senhor. Mas chega lá, o ensino é: destruam estes altares que estão dos falsos deuses e não façam o mesmo que eles. Não vá fazer sacrifícios em qualquer lugar que vocês chegam. Primeiro que o tabernáculo já havia sido instituído. Então, o tabernáculo passava a ser o lugar do sacrifício. Há também um aspecto de que Israel não fosse tentado a imitar a prática desses falsos deuses. Olhando lá para aquela árvore, há um altar, aquele falso deus. O altar é feito desta forma. Há ali alguns itens diferentes. Israel ficasse tentado a imitar esses adoradores de deuses pagãos com as suas práticas. Inclusive, há no livro essa menção de: vocês não façam igual eles adoram aos falsos deuses deles. Certo? Há também o aspecto de que não acreditavam que promessas futuras estivessem no texto. Quem critica normalmente não acredita em coisas que alguém profetizou e aconteceu lá na frente. Olha, não tem condições. Isso aí aconteceu tantos anos depois, e aí começa a tentar descredibilizar a autoria porque não creem nas profecias. Esse é o aspecto. Só que promessas futuras estão permeadas em todo o texto das Escrituras. Todos os textos você vai perceber, todos os textos das Escrituras têm promessas futuras. Como? Alguém pode dizer agora uma pergunta para a turma. Todas as Escrituras, todas apontam para quem? Então, todas. E aqui eu vou me referir especificamente ao Pentateuco. O Pentateuco inteiro aponta para Cristo, fala de futuro. Então, de certa forma, tentar descredibilizar um texto por causa de promessas do que ia acontecer com Israel lá na frente é sinal de alguém que não crê nas Escrituras. Então, eu vou usar só esse argumento, até porque, para quem está nos visitando, esse é um estudo panorâmico. Apesar de entrarmos em alguns aspectos um pouco mais profundos, mas nós voltamos e pincelamos de maneira panorâmica alguns outros aspectos. Outro aspecto é que, quando Moisés dá esta ordem sobre: quando entrarem na terra da promessa, vocês vão cultuar o Senhor no lugar que Deus designar. É um local fixo. Israel, nesse ponto, já tinha um lugar fixo. Qual era o lugar fixo do sacrifício? Onde era? Pode falar alto, sem medo. Eu ouvi a resposta certa aqui. Aí agora a pessoa fala com coragem. O tabernáculo. Pronto, agora falou sem medo. É que você fica com medo de errar, né? Falar baixinho. Pode falar. Se errar, erre com certeza, né? Com firmeza, mas vamos lá. O tabernáculo era o lugar específico da adoração. Aí uma pergunta: o tabernáculo tinha um local fixo estabelecido, sim ou não? Sim. Qual era? Quando a nuvem parava, o lugar fixo é esse aqui. Deus é quem determinava. Não era onde eles queriam botar, hoje aqui, amanhã está aqui. Não. Deus é quem determinava o lugar específico. Então, ouvir isso, olha, chegar lá, Deus vai dizer o lugar específico. Não era estranho para Israel ouvir isso, não. Porque já existia, já era assim.
Deus é aqui. Não. Deus andava com a sua nuvem, parava, ficava lá à noite a coluna de fogo. Quando a nuvem se movia, o povo desmontava o tabernáculo e seguia a direção. Então, era assim. Já era desse jeito. Então, tentar descredibilizar a autoria de Moisés, a distância do texto para a sua época, por causa desse texto do lugar da adoração, olhando para as Escrituras, não se sustenta. Outra lei que também tem essa mesma tentativa é a lei sobre a questão de um rei. Isso aí está em Deuteronômio 17, se você quiser ir acompanhando nos textos bíblicos. Deuteronômio 17, você vai ter a especificação sobre a questão de um rei, a partir do versículo 14. Também é um texto que vai trazer essa mesma ideia desses críticos de dizer, olha, o reinado só foi estabelecido entre 500 e 600 anos depois do Êxodo. Então, falar sobre os deveres de um rei, falar de detalhes que parecem falar de Salomão, que parecem falar de Davi, que parecem falar dos outros reis que viveram em Israel, esses críticos dizem, olha, isso aí foi adicionado depois. Isso me recorda as profecias sobre Cristo. Eu não vou mencionar novamente. Eu mencionei quando falei sobre as Escrituras, sobre a confiabilidade, sobre a infalibilidade no ano passado, e citei profecias do livro de Isaías, que os achados do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, atestam a sua antiguidade e até o quanto esses escritos são antes de Cristo e não adições de cristãos, as profecias sobre Jesus. Mas voltando aqui para o texto, eu não vou ler todo o texto, mas olha alguns versículos. Versículo 16, falando sobre o rei. Não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Versículo 17, tampouco para si multiplicará mulheres. Está vendo aí? Salomão teve muitas mulheres. E a Bíblia não fala nada? Fala lá o quanto essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Mas antes disso, na própria lei, já havia uma prescrição de como o rei deveria proceder. E parece, inclusive, uma profecia, né, para dizer, olha o que vai acontecer com vocês. Mas havia, sim, esses aspectos. Ele fala de alguns aspectos, essa lei. Se você em casa depois pode conferir. Fala sobre poligamia, fala sobre acúmulo de cavalos, fala sobre buscar refúgio no Egito, e você vai ver reis buscando refúgio no Egito. Multiplicar prata e ouro para si. Fala sobre manter cópia do livro da lei para leitura diária. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque Salomão tinha a cópia do livro da lei, Davi tinha a cópia do livro da lei, e os outros reis tinham a cópia do livro da lei, mas erraram diante do Senhor, pecaram, e foi de tal modo que o livro da lei, que é a cópia do rei, se perdeu. Alguém lembra quando foi que isso aconteceu? Rei Josias. O livro da lei foi achado. Achamos o livro da lei. A cópia do livro da lei se perdeu. Aqui eu só queria pontuar um aspecto ligado à liderança. O cuidado que Deus tinha com os líderes do seu povo para fazer com que eles não buscassem no povo de Deus, não buscassem o pastoreio do povo de Deus com próprios interesses. E a ideia de manter cópia do livro da lei para leitura diária. Deixa eu ver se eu acho a referência exata deste. Versículo 18. Inclusive, esse versículo é o versículo que mencionamos,
que dá título ao livro Deuteronômio, porque a tradução grega para traslado desta lei, escreverá para si um traslado dessa lei, em grego foi traduzido por Deuteronômio, ou segunda lei. E não era segunda lei, nós mostramos que isso foi um erro de tradução, porque a ideia é uma cópia da lei, não era uma lei diferente, era fazer uma cópia dessa lei. Escreverá para si dessa lei do que está diante dos levitas dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. O rei tinha um privilégio que os súditos de Israel não tinham. Vou repetir o texto e quero ouvir da turma aí. Lembra que é uma aula de escola dominical, você pode falar, viu? E se errar, erre com firmeza. Mas vamos lá. Olha o que o texto diz. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida. Qual era o privilégio que ele tinha? Que o povo não tinha? Acessar o livro da lei, ter o livro da lei. O povo não tinha isso. O povo tinha as ocasiões públicas, que mais à frente eu menciono, que ouviam a lei, e aí tinham que memorizar, decorar as escrituras. Mas o rei tinha o privilégio que eu e você temos, de ter a palavra de Deus. E deveríamos ter o prazer de todos os dias estudar essa palavra. O povo não tinha. O povo tinha que meditar nela todo dia. Olha, aquele texto que eu ouvi no domingo, todo dia eu vou lembrar dele. Tá. Privilégio que temos e tantas vezes desprezamos. Uma aplicação interessante para nós hoje é o porquê Deus deu isso ao rei, a mesma razão que ele deu para nós. Está no complemento do versículo 19. Sim, sim. A razão de É o temor. Isso. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. E aqui a parte para a liderança também, né? Não se elevar o coração sobre os teus irmãos. E não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Já um spoiler de hoje à noite. O conhecimento, hoje à noite na congregação. O conhecimento teológico, ele não deveria te fazer achar que é melhor do que alguém. O conhecimento teológico aqui, olha o que ele está dizendo, é para que o seu coração não se eleve. Ou seja, estudar as Escrituras te faz perceber quem você de fato é. E não deveria fazer você subir no pedestal. E se está subindo no pedestal, tem alguma coisa errada na sua leitura e no seu meditar nas Escrituras. Agora, sobre a falsa religião. Capítulo 18, de 9 a 14, ele vai trazer um trecho que... esse foi, inclusive, o primeiro trecho que eu vi diretamente. Eu era adolescente, início da adolescência, e eu procurando na Bíblia versículo que fale sobre o Espiritismo. E aí foi quando eu encontrei, não sozinho, eu me recordo, meus pais me mostraram esse texto, e esse é um texto que ficou marcado na minha adolescência. Olha o que diz. Esse eu quero ler todo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Lembre-se que ele manda entrar na terra e destruir todos os falsos deuses, todos os pontos de idolatria, todos os falsos cultos. Pronto. E aí ele vai fazer uma lista. Não se achará entre ti. Aí eu vou ler aqui, depois eu vou passando a lista aqui. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador,
nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Olha, o povo da terra, que injustiça, Israel chega lá e sai matando aqueles povos, destruindo aqueles povos, e Deus manda fogo do céu, e Deus faz as muralhas caírem, certamente muitos morreram na queda dos muros, outros, quando Israel invade após os muros serem quebrados, quando Deus manda pedras do céu, outros, Deus manda um anjo destruidor e destrói todo o arraial do inimigo. Que injustiça! Não. Deus destruiu esses povos e usou Israel como seu cetro, já tipificando Jesus Cristo como o rei que há de voltar para vingar e julgar sobre os ímpios. Jesus é o Israel. Israel, a nação de Israel, é um tipo de Cristo. Guarde isso, anote isso aí. Isso é importante no estudo das Escrituras. Lembra que quando do Egito chamei o meu filho, a profecia falando de Israel, é um dos exemplos. Israel é tipo de Cristo, a nação é tipo de Cristo, como o cetro de Deus, que anuncia salvação, mas que também exerce juízo sobre as nações terríveis. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Aí a lista que eu coloquei aqui: sacrifício de crianças, adivinhações. Essas adivinhações no texto, a palavra hebraica é possivelmente por espíritos, tentando buscar espíritos. Prognosticador, aí é uma mistura de adivinhação, tentando por nuvens, por exemplo. Se eu não estou enganado, foi Manassés que teve um dos reis de Israel que adivinhava pelas nuvens. Também era usado por aves. Eu não sei como era essa adivinhação por aves, mas nas pesquisas eu vi adivinhação por aves também. O agoureiro era só predições também, só predições. Feiticeiro, deixa eu abrir um parêntese, com cuidado para que ele não seja longo, porque é um tema que eu já estudei um pouquinho. A feitiçaria, ela é a tentativa de ser Deus. Como? Você é quem move as coisas com coisas que você faz. Você segue ritos para que você tenha poder sobre o sobrenatural. Então, a feitiçaria, ela, em última instância, é uma tentativa de ser aquilo que o próprio Deus é. E aí, você vai se lembrar de textos, por exemplo, que a rebelião é como pecado de quê? De feitiçaria. Um dos aspectos disso aí é isso, e aí eu vou fechar o parêntese. Encantador também é por meio de espíritos. Necromante, aí você vai ver, também é o mesmo que hoje, né? Previsão de futuro, ou através do mundo dos mortos. Mágico, você vai lembrar dos mágicos lá no Egito de Faraó. E consulta direta aos mortos. E aqui você vai ver, por exemplo, Saul sendo condenado, tendo o livro da lei, tendo a obrigação de ler todos os dias, e vai tentar consultar uma necromante, tentar consultar o espírito de Samuel, que, na minha visão do texto, e sigo outros teólogos que apontam que ali é uma visão do império das trevas e não uma visão do próprio Samuel. Levirato. Esse aqui é um trecho. Eu vou usar assim. É bem difícil de entender no nosso tempo. Nosso tempo é estranho. Olha, a mulher casou-se. Aliás, o nome Levirato, vocês sabem qual é a origem desse nome? Não tem a ver com Levi. É a dica já de cara. Porque normalmente você
A sua mente associa com Levi. Será que tem a ver com a tribo de Levi? Não, não tem nada a ver com o nome Levi. Levirato também não. O nome Levirato, esse nomezinho aí, que foi cunhado. Eu dei a dica agora. É que eu fiz um trocadilho de palavras e a turma não percebeu. O nome que foi cunhado significa cunhado em latim. Agora, não sei se entenderam, se pegaram aí. É que a lei fala que o cunhado solteiro próximo casa-se com a viúva. Aí eu fiz o nome cunhado de cunhar o nome para ver se vocês pegavam, mas não deu certo. Significa cunhado, literalmente. Levirato significa isso aí. Vem do nome Levi, que em latim significa cunhado. Levi com R, tá bom? Levi. E aí vem Levirato. Essa lei já foi prevista por Moisés lá atrás, quando ele conta a história de quem? Alguém se lembra de uma história de um irmão que deveria suscitar descendência para o outro? Um dos filhos de Judá, Onã. Lembram-se disso? Ele não queria suscitar descendência para o seu irmão. Aí aqui vai ver nesse texto os detalhes dessa lei, alguns detalhes a mais. Em Deuteronômio 25, eu não falei a referência, né? Deuteronômio 25, está aí, o Levirato. O resumo da lei se tem um casal, esse casal não tem filhos e o irmão morre, o irmão, o cunhado dessa mulher, ele tinha a obrigação de se casar com ela. O cunhado casava-se com ela. E aí ele ia ter filhos normalmente, era um casamento normal. Mas o primeiro filho não recebia o sobrenome dele. Recebia o sobrenome do irmão que morreu. O que é que essa lei ensinava? Tinha vários aspectos nessa lei. Primeiro, apresentava a Israel o caráter de redenção, ensinava. Lembra que já falamos sobre, na teologia bíblica, falamos sobre o progresso da revelação. Deus não chegou para Adão e despejou todo o conhecimento sobre quem é Deus e pronto, seu filho vai ser Jesus. Não. Da mesma forma que você não chega para o seu filho de 2 anos, de 3, 4, 5 anos, e não ensina coisas complexas, e você vai ensinando aos pouquinhos. Não, filho, faz isso aqui, ó. Pai, eu quero aprender a fazer, sei lá, suco. Quero aprender a consertar a bicicleta. Aí o que é que o pai faz? Ó, pronto, aqui, na hora de apertar eu aperto, peraí. Não, eu quero apertar. Não, você não tem força ainda. Você vai aos poucos ensinando. Nessa parte eu faço, me ajuda até aqui. O progresso da revelação, um dos aspectos é que Deus está preparando o homem para a chegada do Messias. E ele vai ensinando aspectos. E aí ele já vai pincelando o aspecto de redentor, resgatador. Lá na frente tem uma história bem mais famosa. Qual é? Ruth e Boaz. Pronto. Você vai se lembrar desse aspecto de Ruth e Boaz, do resgatador. Alguém que não vai deixar a viúva desamparada. Pronto. Você vai ter esse aspecto. Você vai se lembrar de viúva desamparada e vai se recordar também que, principalmente em uma cultura em que a mulher não conseguia se sustentar sozinha, a viuvez era sinônimo de miséria. Em boa parte dos casos. Certo? Eu falei em boa parte porque você vai se lembrar, por exemplo, de Paulo falando, eu não me recordo se é Tito ou Timóteo, que ele fala assim, olha, para que cuide das verdadeiras viúvas. Porque tinha umas viúvas que eram viúvas, mas tinham recursos financeiros e não precisava do auxílio como as outras viúvas. Mas boa parte delas tinha esse problema. Sim, a viúva lá de Elias, o profeta Elias, bem lembrado. A viúva de Serepta, é isso. Pronto. Aí tem um aspecto que essa lei vai ser promulgada
antes da terra prometida. Porque há aspectos ligados à terra, ligados a essa questão. Mas eu tento que naquela época seria não existia aposentadoria, o que havia mesmo era o auxílio mútuo dentro da nação. E aqui eu já vou dar uma dica aí, viu? Auxílio mútuo, ele deveria ser mais forte do que a aposentadoria de um idoso. Terceiro aspecto, abençoava a viúva com casamento, sustento, filhos. Era bênção, alegria de ter filhos. Quarto, evitava o fim financeiro e histórico daquela linhagem, o que até você estava mencionando aqui. Então, imaginem um patrimônio todo construído, e aí, no fim, aquela linhagem se encerra. E qual era o problema dessa linhagem se encerrar? Imaginem em períodos de guerra, em que a morte de algumas pessoas, de alguns homens, e, aliás, às vezes muitos homens, o que iria acontecer naturalmente, principalmente no contexto de Israel entrando em guerra? O que ia acontecer era que haveria acúmulo de bens para uma pessoa só dentro de uma terra que era bem dividida, certo? Então, esse acúmulo dentro de Israel, Deus conhecendo o coração do seu povo, então Deus pega e não permite que isso aconteça. Isso, mas no ano do jubileu devolvia. Para quem está morto? A linhagem. Então, pode falar, Caleb. Olha, pelo que eu me lembre, é um irmão solteiro. Se tiver algum texto, eu não me recordo mesmo. Pelo que eu me lembre, é um irmão solteiro. Inclusive, se for pequenininho, espera crescer. Nós temos essa espera ele crescer para ele assumir. Eu realmente não estou me recordando, não. Tá bom? Mas eu posso pesquisar e trazer uma resposta na próxima aula. Mas observe que os aspectos que essa lei vão trazer, principalmente na conquista da terra, no impedimento de acúmulo de terras, e aí vem um aspecto que é mais central do que a própria terra, que é a aliança. Deus promete a aliança com as gerações. E aí vocês estão conquistando uma terra e as gerações iriam se perder, porque muitos iriam morrer naturalmente nas batalhas. E aí as linhagens, Deus estava ensinando, eu sou seu Deus e vou guardar as suas gerações. Então há esse ensino ligado também à aliança. Esse mesmo, pronto. Aí eu fico devendo esse aspecto. Eu anotei solteiro, mas eu não me recordo a fonte. Aí eu vou depois pesquisar novamente e trago na próxima semana. Como? Não, aí era quando tinha um irmão. Se não tivesse, não. Ela viúva, ela podia casar com outra pessoa. Bênçãos e maldições. A parte de bênçãos e maldições eu vou passar rápido, porque eu passei nela quando eu falei sobre o caráter pactual do livro de Deuteronômio. Deuteronômio tem um aspecto pactual, em que nos pactos havia uma seção de bênçãos e maldições para aqueles que cumprissem ou descumprissem os pactos. Então, você vai ter nisso aí, nos capítulos 27 e 28, essas bênçãos e maldições pactuais. Josué como sucessor. Você vai ter aqui em Josué há uma transição que mostra imperfeição. Essa imagem aí são ruínas de Jericó, certo?
a transição entre Moisés e Josué, ela aponta diretamente para Cristo, não só no nome de Josué, mas Deus mostrando que o grande libertador era imperfeito. Isso causava naturalmente no povo uma sensação de anseio sobre aquele que é perfeito. O nosso grande libertador, esse que fez tantos sinais, que conduziu o povo por 40 anos, não entrou na terra. É imperfeito. Então, Deus é tanto que a profecia sobre Josué é uma profecia sobre quem? Uma pergunta para a turma. Deus fala, olha, Deus vai vos levantar outro sucessor, a ele vocês vão dar ouvidos. Quem é? Jesus Cristo. Onde é que está isso? Alguém lembra? É em Atos. Agora, onde é em Atos, se eu não estou enganado, é no discurso de Estevão, mas não tenho certeza se é no discurso de Estevão. Que ele fala, olha, ele faz uma referência mostrando que o sucessor que Deus determinou por meio de Moisés, que o povo daria ouvidos, é Jesus Cristo. Se alguém achar, pode falar, porque é bom para a gente anotar aí, tá bom? Então, tem esse aspecto, mas há também Atos de Pedro, discurso de Pedro, isso. Pode ler, por favor? É Atos 3, no discurso de Pedro, não é isso? O Senhor suscitará outro profeta semelhante a mim, a ele vocês vão dar ouvidos. E ele estava discursando e falando, olha, esse profeta, vosso irmão de sangue, né, é Cristo, apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura pública da lei. Eu estou aqui olhando o horário porque eu tenho uma promessa a cumprir aqui para a turma, né? Está todo mundo ansioso só para o cumprimento da promessa. Não é essa, mas vamos lá. Leitura pública da lei. Isso aqui é um trecho importante, porque há em Deuteronômio 31, de 9 a 13, uma prescrição de que a lei deveria ser lida ao povo, lida como um todo. Olha o que diz aí. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher. Olha aí, uma menção lá de Deuteronômio 12. No lugar que este escolher, lerás a lei diante de todo o Israel. E aqui vem o ponto que eu julgo muito importante, além da leitura da lei. A leitura da lei era corriqueira, mas a leitura dela sequenciada e mais delongada se dava nessas ocasiões. E aí, olha o que ele diz. Ajuntai o povo... Vamos ler juntos o 12? Deuteronômio 31, quem não pegou aí. 31, versículo 12. Todos... Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro de vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Deus falou isso para quem primeiro? Vocês lembram? Nós lemos hoje já aqui. Para o rei. Para que temam, aprendam a cumprir. E agora, ele chega, olha, façam o mesmo para todo o povo. E aí tem uma palavrinha aí que ele fala também para os meninos. É a ideia de crianças mesmo. As crianças vão ficar também para ouvir nessa ocasião solene.
Mas as crianças não vão entender tudo, não. Fica inquieta, criança faz barulho, criança atrapalha o culto. As crianças também vão ouvir a lei. Quando você pensa assim, a criança não vai aprender, mas Deus fala assim, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Quem é que abre os ouvidos para alguém ouvir e aprender a palavra de Deus? É quem? É o Espírito Santo. Quem é que coloca temor no coração do povo de Deus? É quem? Quando você diz que a criança não vai conseguir, você está dizendo que o Espírito Santo não tem capacidade de fazer a criança aprender as Escrituras. Não, mas o linguajar... Irmãos, tem livro mais difícil de ler do que a Bíblia? A Bíblia é difícil para um adulto. O adulto pega e vai lendo. Quantas vezes o pastor Amadeu é testemunho, os presbíteros, quem aconselha? Eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Tem uns trechos que eu leio. Você acha que o pastor entende tudo quando lê a Bíblia? Nem o pastor entende tudo. A gente lê e vai estudar, vai procurar. Porque, de fato, tem trechos muito complexos. Mas o ponto aqui é o ensino das Escrituras, público, solene, convocado pelo Senhor, não priva as crianças. Eu vou tirar as crianças para contar na linguagenzinha delas. Podia pegar assim, Moisés e Arão ficam aqui com os adultos e Miriam fica com as crianças. Você não vai ter nada disso nas Escrituras. Você vai ter as crianças junto com os adultos, ouvindo, aprendendo, acompanhando, vendo a reação dos pais. Eu lembro do John Piper, que nem é aliancista, dizendo assim, que que valor tem. Ele fez a conta, eu não lembro exatamente o número, mas assim, 52 domingos por ano. Aí você pega aí, faz 18 anos aí, até seu filho se tornar adulto. E faz a conta, quantos cultos o seu filho vai estar ao seu lado, vendo o seu entusiasmo com as Escrituras, vendo sua reverência diante de Deus. Bebezinho, aprendendo que tem um ambiente diferente em que ele vê outros se comportando. Ele já vai aprendendo. Ele não é aliancista, ele não crê que há uma aliança de Deus para nós e nossos filhos, então ele não batiza os seus filhos. Entendendo? Então ele crê na salvação de infantes. Infantil, isso. É só um resumo, viu? Uhum. Não, é o John Stott. Ele falou perguntou qual era a visão do John Piper sobre a aliança. Eu falei que ele não era aliancista, não crê que a aliança tem essa continuidade. Então ele não crê no batismo infantil do John Piper. E aí ele perguntou se o John foi o mesmo que crê no aniquilacionismo da alma. Aí eu pensei, não, é o John Stott que cria, já falecido, né, no aniquilacionismo, né? No aniquilacionismo, né? Aniquilacionismo. Sim, ele escreveu muita coisa boa mesmo. Muita coisa boa. 10 minutos. Eu tenho 10 minutos para contar, para revelar a história de Moisés, né? Mas, de fato, esse ponto já encerra aqui. Para você perceber que as Escrituras têm. Você vai ter Joel também promulgar em uma assembleia, ajuntar até os que mamam. Deus convocando uma assembleia, até os que mamam para estar diante do Senhor. Certo? E aí agora eu vou dar esse salto, sim. Exatamente. Vai chegar no mesmo objetivo. Exatamente. Os mesmos, exatamente. Para o rei e para a criança. Muito bom. Aí eu vou antecipar, na verdade, porque senão vocês vão ficar mais uma semana aí, mais duas, porque semana que vem nós teremos um estudo sobre o Espiritismo.
E aí, vamos lá. Se Moisés entrou na terra prometida, eu vou só passar aqui. Vocês já vão vendo aí. A entrada na terra prometida. Aí eu vou perguntar de novo para a turma. Moisés entrou. Deixa eu dizer. No dia que eu mencionei pela primeira vez, teve um membro que veio aqui, conversou e acertou. Foi o presbítero Emerson. Ele veio e falou, olha, tal coisa. Muito bem. Outras pessoas no decurso da caminhada, das semanas, também já chegaram nessa conclusão também, certo? Ele entrou na celestial. Então, o importante é a gente olhar para o que o texto vai dizer. O texto vai dizer, de fato, que Moisés ficou muito triste porque ele queria entrar na terra da promessa. Abram aí Deuteronômio 3, versículos 23. Você vai ver que Deus não só falou assim, Moisés, você não vai entrar. Ele ficou, Senhor, ok, tudo bem, então eu vou falar com Israel, vou dar as recomendações que o Senhor mandar. Não. Olha o que aconteceu. Deuteronômio 3. Quando Deus anuncia que ele não vai entrar na terra. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que dás além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor. E aí, Moisés entrou? O que aconteceu? Aconteceu o que com Moisés? Moisés morreu. Morreu e foi enterrado por quem? Pelo próprio Deus, ali nas campinas de Moabe, né? E a história de Moisés acabou aí? É uma pergunta para a turma. Acabou aí a história de Moisés? Deus é Deus de vivos ou de mortos? Eu quero ouvir a igreja falando. De quem? Deus é Deus de vivos. Lembra, quando ele fala isso sobre Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos. Jesus fala isso. Deus é Deus de vivos. E aí você vai se lembrar de um episódio. Olhe para as Escrituras agora, vou dar a dica. Olhe para as Escrituras. Onde é que Moisés aparece vivo depois? Onde? Era no céu? Onde era? Onde era? Onde era esse monte? Era fora ou dentro da terra? Outra pergunta, eu estou fazendo vocês responderem. Outra pergunta. Moisés tinha consciência de onde ele estava? Sim ou não? Porque você pode dizer, não, ele estava no céu. Ali abriu um portão do céu e ele viu o céu ali. Ele tinha consciência de onde ele estava? Sim ou não? Tinha. Quem estava com ele achava que ele estava onde? No céu? Como é que você sabe isso no texto? Como? Eles pediram para preparar o quê? Senhor, é tão bom estarmos juntos aqui. Vou preparar tendas para eles. Não é assim que acontece no texto? O que mais tem no texto? O texto diz que eles viram almas, espíritos, foi isso? E viram 2 homens junto com Jesus. 2 homens juntos com Jesus. Quem era? Moisés e Elias. Eles estavam no monte fazendo o quê? Alguém sabe? Sobre o que eles conversavam?
sobre o próprio Cristo, só sobre Jesus especificamente. Eles citam alguma coisa, isso é para. Eu estou instigando vocês para vocês perceberem que nós lemos os textos bíblicos e não nos atentamos a tantos detalhes que o texto nos dá. Se você quiser acompanhar, está lá em Lucas 9. Nos outros, Mateus e Marcos também citam, mas o de Lucas é o que traz mais detalhes. Lucas 9. Eu vou ler a partir do 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, observe, Jesus não foi transportado para o céu. O que aconteceu foi o quê? A aparência do seu rosto se transfigurou. Ele não saiu dali. A aparência do seu rosto se transfigurou. E as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que o que aí? Texto grego é 2 homens mesmo. 2 homens. Versículo 31. Cadê? 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de quê? Da sua partida que ele estava para cumprir onde? Irmãos, Moisés estava ali, perto da região da Galileia, e falando sobre Jerusalém. Olha, ele vai partir daqui para Jerusalém. Moisés teve um vislumbre de dentro da terra da promessa por causa da pessoa de Cristo. Moisés implorou a Deus para entrar lá. Eu queria ver essa terra. Não, você vai ver daqui de fora. E aí, lá na frente, Deus, de modo maravilhoso, deu a Moisés o vislumbre de dentro da terra. De dentro da terra, falando com o próprio Cristo. Irmãos, se Moisés tivesse entrado na terra, ele não teria visto vislumbrado o que ele vislumbrou depois com Cristo. Porque ele vislumbrou o próprio Cristo e vislumbrou o cumprimento das profecias que ele foi usado por Deus para profetizar. Tem heresia nisso aqui? É estranho, porque você nunca parou para pensar, Moisés, no monte. O que é que você diria se alguém te perguntar? Quem esteve no monte com Jesus, no monte da transfiguração? Onde é que ficava o monte? Ou ele esteve com Cristo no monte da transfiguração, ou ele não esteve. Isso. Ele não entrou na terra da promessa em vida, ele morreu ali, às portas da terra, e Deus falou por quê. Ele não santificou o Senhor diante de Israel. Ele não creu, ele mesmo não creu. Quando ele foi ferir a rocha e saiu água, ele não creu que ia sair água, inclusive, e saiu. E Deus irou-se com ele e falou, você vai morrer aqui. Você não vai vislumbrar. Não, o Senhor deixou entrar, eu quero ver essa terra. Não, basta! Você não vai entrar, não fale mais nisso. E lá na frente, misericordiosamente, ele tem acesso e vislumbre de dentro da terra, olhando para o Messias do seu lado, conversando com o Messias e falando da sua ida à cruz em Jerusalém. Geograficamente, inclusive, indo de norte para sul. O presente foi melhor. Vai falar, usa. Usa de Samuel também. Só que você não tem no texto um aspecto, você não tem os discípulos ouvindo o que eles conversavam. O texto não diz que os discípulos ouviram o que eles conversavam. Eles reconheceram que eram 2 varões. O texto não diz que eles visualmente reconheceram que era Moisés e Elias. Como é que eles iriam reconhecer? Aí alguns falam, será que Moisés estava com a tábua na mão e Elias com
um cajado, alguma coisa? O que é que... o mais possível, inclusive, é que Cristo tenha dito para os discípulos o que eles viram, certo? E eles não se comunicaram com os discípulos. Aí você já mata toda a visão espírita, porque os discípulos não se comunicaram com eles. Eles conversaram com Jesus Cristo e falavam a seu respeito e sobre sua partida para Jerusalém. Certo? Então, pode falar. Uhum. Há diversos aspectos aí que seria assim um estudo especificamente sobre a transfiguração. Não, ele falou assim sobre a questão de que havia ali um que foi transladado e um que morreu. Nos dois, assim, você tem, você poderia dizer, se fosse Elias e Enoque, por exemplo, mas foi um que morreu e um que foi transladado. Há também outros aspectos ligados à transladação e morte, se Elias morreu ou não, mas eu não vou hoje falar sobre isso. Mas há outros aspectos, por exemplo, que alguns mencionam que ali era Moisés e Elias como representante da lei, representante dos profetas. Então, há tentativas de olhar o texto e tentar entender a aparição dos dois, certo? Mas eu fecho o parêntese aqui. Alguma dúvida, alguma colocação sobre essa questão? Pode falar, velho. Não, ele não ressuscitou ali, não. De maneira extraordinária, ele apareceu dentro da Terra da Promessa e foi dentro. Não tem como você dizer que não foi dentro, porque foi dentro da Terra da Promessa. A aparição dele foi no monte, dentro da Terra da Promessa, vislumbrando mais do que a terra, vislumbrando a partida do Messias para a cruz. Não era o corpo glorificado. Cristo foi o primeiro. E aí já dou uma dica sobre Enoque e Elias. Pronto. Olha, eu não sei, me parece que durou um pouquinho, porque eles queriam montar a tenda. Eles ficaram vislumbrando e outro aspecto, até o pastor Léo falou sobre isso. Você tem nos textos bíblicos resumos. Você não tem... João fala no seu evangelho isso. Olha, isso aqui é só um resumo de tudo que Cristo falou e tudo que Cristo fez, porque não caberiam em livros. Ele faz essa hipérbole, não caberia em livros do mundo. Foram coisas gloriosas demais que nós vivemos. E não dava para registrar. Eu não vou dizer que é um porquê, mas Moisés... ele perguntou assim, o motivo de Elias ter aparecido, eu realmente nunca sentei para estudar a profundo a transfiguração, a ponto de olhar assim, por que Elias, ou quais foram os motivos que Moisés apareceu. Primeiro que você não vai ter exaustivo, certo? Você vai ter alguns vislumbres de alguns textos, e aí as tentativas são essas, por exemplo, João Batista era o precursor de Jesus. E havia profecias a respeito da vinda de Elias antes de vir o Messias. E aí a aparição de Elias me parece ter relação com essas profecias, para que os judeus percebessem que ele é, de fato, o Messias, porque o Elias João Batista veio, o próprio Elias atestou. E aí vem também sobre a pergunta do Frank, sobre os espíritas usam João Batista como se fosse a reencarnação de Elias. Mas você não tem isso nas Escrituras. Quem apareceria ali era quem? Elias, João Batista? Há uma inversão, há uma bagunça, haveria uma bagunça, uma confusão
nesta aparição se fosse o João Batista. Eu nem me recordo se João Batista já tinha morrido ou não, mas se já havia morrido, seria estranho. O espírito de quem apareceria? O mesmo espírito de Elias e João Batista? Eu não ouvi. Sim, tem isso ainda. João Batista falava, eu não sou. Exatamente. Então você tem esses aspectos que você vai só montando esse quebra-cabeça e entendendo um pouco, porque o tudo, de fato, você não vai conseguir entender dos propósitos de Deus. Certo? Mas me parece haver uma relação com Israel, de testemunho que Israel aguardava. Israel aguardava esse testemunho. Certo? Ok? Mais algum ponto? Então nós vamos orar para encerrar. Pai querido e amado, obrigado pela tua palavra e obrigado porque nós temos nela o vislumbre do próprio Cristo. Louvado seja o teu nome porque o Senhor alegra o nosso coração em perceber que o Senhor é cheio de graça, cheio de misericórdia. Que o Senhor conduziu aquele povo até entrar na terra, mesmo sendo um povo duro, pecador, mas por meio do Messias, o profeta semelhante a Moisés. Ó Deus, nós temos acesso, Pai, às tuas gloriosas promessas, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Continue, Pai, abençoando o nosso coração, dando-nos mais sede da tua palavra, vontade de honrar e de buscar o Senhor. Pedimos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe.